Bom dia, sétimo ano. Vamos a mais uma aula nossa de artes, né? E hoje a gente vai dar início, ou melhor, continuação, desculpem, ao nosso bloco, nosso segundo bloco da segunda avaliação, a parte roxinha, como eu já mostrei para vocês na aula passada. E hoje a gente vai para a página 3, tá? E o nosso tema de hoje é a arte para eles e elas. Eu gostaria que você lesse, tá? Olha, tá aqui a nossa página. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto, tá bom? Prestasse atenção nas perguntas que eu vou fazer a vocês e tentassem responder essas perguntas no caderno, porque de fato não vai ter espaço aqui no livro de vocês para vocês me responderem aquilo que eu vou perguntar aqui, mas que é muito importante para que a gente venha refletir sobre esse tema de hoje, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto começa assim: Juntos pela arte. Existem várias atividades artísticas praticadas em parceria ou em grupos que envolvem mulheres e homens, meninas e meninos. Alguns exemplos são as danças de ciranda, os corais em escolas e em clubes, apresentações em duplas de cantor e de cantora, as duplas de patinação artística, os atores no teatro, a confecção de bijuteria artesanal por adultos e por jovens, atividade que muitas vezes envolve toda a família, e etc. Todas essas artes são praticadas tanto por pessoas do sexo masculino quanto do feminino, sem distinção, tá? E aí a gente está falando aqui, quando diz assim, artes feitas por homens, mulheres, jovens e pela família inteira, né? A gente vê isso muito em cooperativa também, principalmente quando se diz a respeito de artesanato, de confecção de bijuterias, artesanato em geral, que é algo que é passado na família, de pai para filho, de mãe para filho ou filha, e por aí por diante. Então, nesse assunto de hoje, nós vamos perceber que, diferente do assunto da aula passada, que a gente viu falando sobre arte apenas para homem ou para mulher, e o que isso queria dizer, né? O que isso representava para nós hoje em dia, se apenas homens podiam fazer determinado tipo de arte, ou apenas mulheres outro tipo de arte também. Hoje a gente já vem ver de uma outra forma. A gente já vai ver que a arte ela pode envolver todas as pessoas, independente do seu sexo, do seu gênero, né? Ou da sua idade, tá? E aí, mais uma vez, a gente tem nessa página imagens, né? Nós temos 4 imagens e eu peço mais uma vez para vocês lerem a legenda das imagens, tá? Todas elas são numeradas e bem do ladinho tá justamente falando sobre o que cada uma delas representa. Eu quero que vocês leiam com atenção, analisem, né? Observem as imagens. A gente já falou sobre o que é observar. É você ver muito mais do que os teus olhos podem enxergar, muito mais do que descrever o que tem na imagem, é tentar entender essa imagem, tá? Logo embaixo da descrição das imagens, a gente tem o apoio didático, que é lá no glossário, naquele seu livrozinho pequeno, tá? E aí tá dizendo para você procurar lá arte cênica e moda. Então, não esqueça que toda vez que tiver apoio didático ou que a professora aqui falar para vocês, gente, pesquisem o que está grifado, arte cênica e moda. Você vai pesquisar, você vai grifar no glossário e mandar a foto para mim. Infelizmente, muitos não mandaram foto daquilo que eu pedi na aula passada. Então, se de repente você esqueceu, você não prestou atenção na aula e não fez, ainda dá tempo de fazer. Só vamos evitar acumular as atividades para que não fique difícil nem para você, nem para mim que vou corrigir, tá bom, gente? E aí, antes de eu ir para a página 4, eu gostaria muito que vocês me respondessem essas perguntas que eu vou fazer agora. Então, preste atenção no que eu vou perguntar, tá bom? Vamos lá, nossas perguntas, tá bom? Depois eu vou disponibilizar embaixo na descrição do vídeo para que você possa copiar essas perguntas no seu caderno, tá, gente? Lembrando, essas perguntas elas não estão no teu livro.
Elas estão no meu como apoio para que a gente venha a entender o que é que essas imagens querem dizer, mas elas não estão no seu livro, então elas vão precisar ser copiadas no caderno para que você responda a partir do seu livro elas para mim, tá bom? Então diz assim, primeira pergunta: quais são as manifestações artísticas apresentadas nas imagens e descritas no texto? Tá? Então você vai me dizer quais são elas. É dança, é pintura, é música, né? O que é isso que está aqui nessas imagens que você está observando? Segunda questão: há limites ou barreiras claras sobre o que os homens e mulheres podem produzir junto na arte? Então, você consegue observar com clareza, sem dúvidas, aquilo que o homem e a mulher podem fazer juntos na arte? Aqui nós temos exemplos que foram ditos aqui no texto que eu acabei de ler, né? Então, de que forma a gente geralmente vê homens e mulheres trabalhando juntos na arte, tá bom? Terceira questão: como a música, a dança, o teatro e outras formas de arte podem se tornar mais interessantes e dinâmicas graças à parceria entre homens e mulheres? Então, você vai dar uma ideia aqui nesse caso. De que forma você acha que essa junção aí de homens e mulheres trabalhando juntos na arte pode fazer com que fique cada vez mais interessante para aquele que está observando, que somos nós os espectadores, tá? Então, você vai me dizer de que maneira você acha que ficaria mais interessante isso, tá? Não esquecendo que as respostas, elas são pessoais, tá? E que não existe resposta pessoal, de pensamento, de ideia certa ou errada. Existe a nossa ideia, o nosso pensamento, tá? Então, não se preocupe quando você mandar para mim. Apenas se preocupe de que você mandou e eu recebi a sua atividade. Não se preocupe se aquilo que você escreveu estava certinho ou se estava errado, porque não cabe a mim dizer que o teu pensamento é certo ou errado. Eu apenas vou receber a sua atividade e vou analisar, eu vou conhecer você. É uma forma de eu conhecer você, de eu saber aonde é que eu posso, de repente, trabalhar mais em cima daquela dificuldade daquele aluno, tá? Então, não se preocupe com o seu pensamento ser certo ou errado, tá bom? A respeito do que a professora pensa, que pode ser que seja diferente do de vocês, mas a gente está aqui para agregar o nosso conhecimento, tá bom? E aí, eu quero que você faça essas 3 perguntas, essas 3 questões no caderno e me envie, tá bom? Qualquer dúvida, não esqueçam no PV lá do WhatsApp. Mas, gente, lembrando os horários, tá bom? Vou ressaltar mais uma vez, horário. Tem gente mandando atividade, mensagem, tarde da noite, hora do almoço, e manda um monte de interrogação que quer que a professora responda naquela hora. Domingo de Páscoa, muita gente mandando atividade, mensagem para a professora e querendo que a professora respondesse, tá? Então, bora ter um cuidado em relação a isso, tá bom, gente? Vamos ter um cuidado em relação à questão desse horário e desses dias que a gente está sendo procurado para isso, tá? Sou professora de vocês, estou à disposição, mas a gente precisa respeitar o horário também, tá bom? Aí, vamos lá para a página 4. Não esqueça. Outro detalhe, lembra, a professora é 2, versão 2.0, versão 2020, uma professora melhor. A gente sempre tenta ser melhor, mas tem coisas que eu já disse para vocês que o professor não muda. E eu vou chamar atenção sempre que eu achar que é necessário. Continua vindo as imagens de alguns alunos, não vou generalizar, gente. Não é todo mundo que está fazendo isso, mas se você está fazendo isso, preste atenção naquilo que a professora tem orientado aqui nas aulas, tá? A página que tem atividade, ela tá com um espaço dizendo o nome do aluno, turma e data. Continua vindo as imagens sem o nome do aluno, sem a turma e sem a data. E aí a professora se torna até chata porque fica perguntando quem é, né? Da onde, qual atividade, porque eu preciso saber. Não esqueçam, multipliquem 10 turmas. Vamos pôr em média 30 alunos por turma. Então, eu tenho mais de 300 alunos. Você já imaginou eu tentar adivinhar
de quem é aquela atividade ou aquela imagem, né? Então eu preciso que você lembre de dizer que é fulano de tal, da turma tal, e que principalmente você escreva de caneta, como eu orientei vocês na primeira aula, na página da atividade. Fica mais fácil de eu identificar, tá bom? Fica mais fácil de eu computar a sua atividade. Lembrando que toda atividade comigo nas aulas de arte, elas valem ponto, tá? Então, vocês sabem que quando vocês fazem atividade, elas vão sendo computadas e no final das atividades elas valem ponto de trabalho. Como eu não passo um trabalho, a gente já tem bastante atividade prática no meio das nossas atividades cotidianas aqui do livro, então eu não passo um trabalho, eu opto justamente por dar ponto, dar pontuação nas atividades realizadas nas nossas aulas, então não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá, nossa página 4, tá bom, gente? Estilos de penteado afro em débris. Faça uma pesquisa, isso é uma atividade, tá bom? Nossa, que é relacionada a esse assunto de hoje. Faça uma pesquisa sobre os estilos de penteado afro em outras obras de Debré e também em obras de Rugendas. Estude ainda as vestimentas, os adornos. Adornos são enfeites, tá, gente? São tiaras, enfeites de cabelo, tá bom? Bijuterias, é tudo aquilo que vem agregar, enfeitar, decorar a gente, tá bom? Que eu digo decorar, né? Brinco, anel, bracelete, tá? São os adornos, são os enfeites, tá bom? As festas e as tradições afro-brasileiras documentados por muitos pintores, tá? Registre sua pesquisa em álbum com texto e imagens disponíveis em sites ou captados de livro. Então, o que é que você vai fazer? Ou você vai pesquisar em algum livro que tenha pela sua casa, de repente você tem um livro antigo e tem imagens justamente desse povo afro-brasileiro, no caso que a gente vai ver, já está dizendo, afro-brasileiro. Então, são os africanos que vieram já para cá para o Brasil, né? Então, a gente não está mandando você pesquisar lá na África, tá? Mas a influência desse povo africano que veio para o Brasil. E aí eu quero que você pesquise justamente como esses pintores eles trabalhavam essa questão aí das vestimentas, das festas, né? Então você vai fazer uma pesquisa. Aqui na atividade ela está te dando duas opções de dois artistas. Então basta você colocar lá no Google, pesquisar no Google, né? Estilos afro-brasileiros pintados ou documentados por Debré e Rugendas. Você vai conseguir encontrar imagens para fazer a sua pesquisa. Professora, eu preciso imprimir? Não, você pode mandar, como a gente está usando, né, a questão do celular, a questão da internet, você pode pesquisar as imagens, você pode fazer um breve comentário a respeito das imagens e enviar para mim via WhatsApp, sem problema nenhum, tá? Você não precisa imprimir as imagens e colar no seu caderno. Isso seria para ser feito se a gente estivesse em aula presencial. Como nós não estamos, então não tem necessidade, eu não vou mandar você imprimir nada em lugar nenhum. Você pode apenas baixar as imagens da pesquisa que você fizer. Aí você vai escrever na própria imagem, sabe quando a gente manda a imagem para alguém e bota uma descrição, uma legenda embaixo? Aí você vai explicar um pouquinho sobre aquela imagem, aquilo que você pesquisou e vai mandar para mim, tá? Para que não fique muito cheio de imagem o nosso celular, nem o meu, nem o seu, você pode escolher umas 3 imagens, fazer um comentário em cima dessa pesquisa, tá? E enviar para a professora. Então, nós vamos ter 2 atividades nesse assunto de hoje. A primeira são as 3 perguntas que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Você vai analisar a página 3 e enviar para mim a foto do seu caderno escrito, né, e respondido, aquelas perguntas que eu fiz. E a outra atividade é da página 4, que você vai fazer a pesquisa das imagens relacionadas a Debré e Rugendas, da maneira que ele aborda esse povo afro-brasileiro, e vai escrever, fazer uma pequena escrita, uma pequena descrição daquelas imagens ali,
um pequeno comentário e vai enviar para mim também por WhatsApp, tá? Então, no total vão ser 4 imagens. 3 da página 4 e uma imagem do teu caderno respondido às 3 questões que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Tá bom assim? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Como eu disse em outros vídeos, em outras turmas, nós estamos aprendendo. Tudo é novidade e eu espero que cada vez a gente melhore, né, para que o nosso aprendizado ele fique ainda mais eficiente e tenha uma excelência, né, naquilo que a gente vem aprender, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no privado, deixem na descrição do vídeo, que eu também estou lá nos comentários do vídeo, aliás, que eu também estou respondendo, tá bom? Vamos evitar muitas brincadeirinhas, comentários sempre são bons, elogios e críticas construtivas também são boas, mas vamos evitar certas brincadeiras que podem de repente não agradar os colegas, tá bom? O gatinho entrou. Isso que dá gravar ao vivo, olha aqui, ó. O gatinho entrou, tá, gente? Esse é o Rodolfo. Como ele se enxeriu aqui na minha aula, eu botei ele para que você veja. Esse é o Rodolfo. Ele pula a janela do meu quarto, então eu gravo as aulas de frente para a janela para que vocês tenham uma iluminação melhor e consigam me enxergar, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Dúvidas no privado.